Vamos esclarecer uma dúvida relacionada a um ponto P que é equidistante, certo? Então vamos colocar aqui. Deixa eu fazer algumas pontuações. Fala que esse ponto P, deixa a gente ler a questão. Determine o ponto P na bissetriz do segundo e quarto quadrantes. O ponto P equidistante de A, menos 12 e 3, e de B, menos 5 e menos 10. É uma questão de distância entre dois pontos, né? Uma questão de geometria analítica. Então eu tenho aqui, ó, uma distância, né? Um eixo das ordenadas, certo? E um eixo das abscissas. Ele fala que esse ponto P pode estar localizado ou no segundo ou no quarto quadrante, né? Ficou meio... Se fosse branquinho dava para ver melhor, mas vamos marcar. Só para a gente ter uma noção, né? Nós temos aqui o primeiro quadrante, que é positivo, positivo, certo? Os valores de x são positivos, os valores de y são positivos. O segundo quadrante, os valores de x são negativos e os de y são positivos. O terceiro quadrante, os valores de x são negativos e o de y também são negativos, certo? E o quarto quadrante, os valores de x são positivos e os de y são negativos, certo? Então, se você... Aqui, ó, nós temos os valores de x negativos e nós temos aqui os valores de x positivos, ó, né? Lembrando que aqui o eixo é o valor zero, né? Então daqui para lá, ó, eixo x, daqui para cá no eixo x é 1, 2, 3, 4, 5, daqui para cá no eixo y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? Nós temos aqui o nosso plano cartesiano. Então ele quer saber os pontos equidistantes que estão na bissetriz. Aí nós vamos para tal bissetriz. A bissetriz, né? Na geometria analítica, ela é o que? Ela divide o ângulo ao meio, certo? Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Ângulo de 90 graus, estou fazendo ele já no segundo e no quarto quadrante. A bissetriz que vai passar pelo segundo e o quarto quadrante, vai passar aqui, ó. Ela tem que dividir esse quadrante ao meio, né? Desculpa fazer isso sem régua para vocês, mas é só para vocês entenderem onde está a bissetriz. Essa é a bissetriz. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que aqui são os valores de x, né? 1, 2, 3, 4. Aqui é o de y. Deixa eu até aumentar. Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é 1, 2, 3. Aqui para x é menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente, tá? Aqui, ó, eixo x e eixo y. Se o valor está localizado na bissetriz, o que vai acontecer? Ó, 2, ó, ponto na bissetriz, e menos 2, 1, e menos 1, 3, 3. E menos 3, os pontos têm que estar localizados na bissetriz, correto? 4, e aí sucessivamente, né? 1, menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e 3. Então, o que você observa? Esses valores, estando no quarto quadrante, ele pode ser positivo e negativo. E eu vou ter um valor de x e um outro valor que é igual, só que ele é oposto, né? O valor de y, ele é um valor aqui de, ó, 3 e menos 3, são só opostos pelos sinais, correto? Então eu posso chamar ele de menos x. Assim, também o valor desse segundo quadrante aqui, né? Tô aqui no quarto quadrante. Aqui estou no terceiro quadrante. Terceiro quadrante eu posso chamar x de menos x e o y
de x. Por que posso chamar igual? Porque ele vai facilitar o meu processo de trabalho, certo? Facilitar o nosso trabalho aqui nas pontas. Então, eu vou escolher chamar esse meu ponto P, que está localizado na bissetriz, P de x e menos x. Correto? X e menos x. Aí eu tenho um ponto A, que é menos 12. Vai ficar grande, mas não tem problema não. E 3. E tem um ponto B, que é menos 5 e menos 10, correto? Então, vamos seguir a nossa linha de raciocínio aqui. A outra coisa que nós temos que identificar nessa questão é o ponto equidistante. Significa que nessas minhas coordenadas, eu não vou localizar diretamente o valor, mas eu tenho aqui um ponto P e eu afirmo que eu tenho a mesma distância do ponto A para o ponto B. Mesma distância. Se eles têm a mesma distância, eles são chamados aí na geometria analítica de equidistantes. Se eles são equidistantes, eu posso aplicar então, como você bem espera, a fórmula de distância. Qual que é a fórmula de distância? Distância AB é igual à distância de xb menos xa ao quadrado, ficou feio, né? Xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa é a minha fórmula de distância, certo? Finalizar o desenho aqui bonitinho. Não ficou bonito, né? Mas tá bom, tá valendo. Certo, feito isso, agora o que a gente tem aqui? A gente tem trabalhos a fazer. Pensar que os dois pontos têm a mesma distância. Então, eu tenho que fazer essa análise aqui, ó. Se eles têm a mesma distância, eu vou calcular a distância dos dois. E aí, eu vou calcular a distância do ponto P para o ponto A e do ponto P para o ponto B. São iguais, certo? Então, eu posso dizer aqui, ó, que a distância de A para P é xp menos xa ao quadrado mais yp menos ya ao quadrado. De igual forma, eu tenho xp menos xb ao quadrado, né? Porque são equidistantes, né? Iguais, tem distâncias iguais. E xp, yp, desculpa, yp menos ya ao quadrado. Beleza? Feito isso, agora a gente substitui. Quem é o meu xp? Meu xp é x, eu não sei qual é o valor real dele. Menos xa. Quem é o meu xa? Menos 12. Eu vou colocar aqui no canto, ó. Vou aumentar essa minha caneta. Eu já vou fazer uma continha aqui no canto, só para vocês já entenderem as transformações. Aqui é o seguinte. Aqui eu tenho um jogo de sinal, certo? É menos 12, ó. Aqui, ó. xp menos xa. Só que xa é negativo, então vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui no canto de vermelho. Menos 12. Certo? Então vai ficar mais 12. Correto? Ficando mais 12, agora a gente já coloca aqui. Pode colocar aqui, ó. Mais 12 ao quadrado. Mais yp. Quem é yp?
menos x. E aí não tem jogo de sinal, é só quando tem sinais juntos. Então, primeiro a gente tem que resolver a distributiva. Mais, menos xa. Quem é xa? Aliás, ya. Quem é ya? Menos ya, que é 3 ao quadrado. Que é igual a raiz de xp, que é x, menos xb. Ou seja, faz o joguinho de sinal, né? Menos xb. Quem é o xb? Menos 5, né? Vai dar 5. Então, ó, mais 5 ao quadrado, né? Mais yb. Quem é yb? Menos x, menos menos yb, né? No caso, né? Aqui é b, ó. Até a gente fez errado aqui, me perdoe. Então, menos yb. Quem é yb? Menos 10. Que vai dar aqui, ó, 10 positivo. Então, vai dar mais 10 ao quadrado. Certo? Então, ó, xp menos xa, vai dar positivo por causa do jogo de sinal, mais, né, ao quadrado, mais menos y, né, menos yp, que é menos x, no caso aqui o meu y, ó, a variável é y, menos x, menos ya, que é aqui, ó, igual raiz, também raiz, de xp menos xa, então joguinho de sinal, né, que meu xa aqui é negativo, ao quadrado, mais yp, meu yp, né, para você não se confundir, né, nós temos que transformar ele, porque eles são o mesmo número, só muda os sinais. Então, menos xp menos yb. Meu yb é menos 10, o joguinho de sinal tá aqui, correto? Uma coisa vocês têm que se lembrar, a gente já tem tratado isso algumas vezes. Deixa eu apagar isso aqui porque tá embaralhando. A gente já trabalhou isso algumas vezes, só para vocês se lembrarem, né, o que eu já venho dito. Se eu tenho um número aqui elevado ao quadrado ou na raiz, eu posso transportar ele ao quadrado, né? Lembrando que raiz quadrada, por exemplo, ao quadrado, a gente pode cortar. E quando isso vai acontecer? Isso pode acontecer se eu tiver aqui, ó, raiz de x igual raiz de 2. Então, o raiz passa para o outro lado ao quadrado. Logo eu posso cortar, né? Com o quadrado. Ou faço isso direto, é um macete. Então aqui a gente já faz isso direto. Ó, raiz com raiz, né? Vamos cortar. Cortamos as raízes. Aí nós temos aqui agora, ó, né, um x mais 12 ao quadrado mais menos x menos 3 ao quadrado, que é igual a x mais 5 ao quadrado mais menos x mais 10 ao quadrado, correto? Agora a gente começa a resolver. Vamos fazer distributiva. Eu vou fazer, espero que vocês vão entender. Eu já vou fazendo isso aqui por fatoração, né? Mas aí, ó, se você não sabe fazer fatoração, vai lá, pega x mais 12, sexta ao quadrado é vezes x mais 12. X mais 12. Certo? Então, ó, chuveirinho, ó. Se você não consegue fazer por isso aí, pela fatoração, vai nessa sua aí. Então, vou fazer aqui, ó, o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x, então x ao quadrado. Mais 2 vezes x, vezes 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 12, mais 24x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 144. Certo? Então,
Aqui deu isso. Mais quadrado do primeiro menos x vezes menos x dá x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes menos x menos 2x. Vezes o segundo, menos com menos, mais 2x vezes 3, mais 6x. O quadrado mais o quadrado do segundo, né? Porque menos 3 ao quadrado dá 9, positivo, certo? Então, fatoração. Depois, o quadrado do primeiro aqui, ó, no segundo membro, né? X ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x. Vezes o segundo, mais 10x. Mais o quadrado do segundo, que é... O quadrado de 5 é 25. Né? Mais da fórmula aqui, ó. Acompanhe comigo, mais da fórmula, tá aqui. Menos x ao quadrado, menos ao quadrado é mais... x ao quadrado é x vezes x é x ao quadrado. Quadrado do primeiro. 2 vezes menos x, menos 2x vezes 10, menos 20x. Agora, vezes o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, né? 10 ao quadrado, 100. Uma coisa a gente também pode fazer com macete. Eu vou alinhar aqui agora a equação segunda que nós estamos resolvendo. Por macete é o seguinte, se eu transfiro o x ao quadrado para cá, ele vai cortar com esse x ao quadrado. Então, ó, porque ele vai ficar menos x ao quadrado. Então, mais x com menos x a gente corta. Tem outro caso? Tem aqui, ó, x ao quadrado. Passando por outro lado vai ficar menos x ao quadrado, que vai eliminar com esse. Certo? Isso vale para qualquer coisa, né? Qualquer valor. Então, a gente agora só precisa alinhar os valores de semelhança. Né? Desculpa os cachorros aí que eles estão animados. Mas aqui, ó, 24x mais 6x vai dar aqui 30x. 144 mais 9... né? Vai dar mais 153. Vou colocar aqui 153, certo? Igual, né? O que é bom aqui é que a gente eliminou a equação de segundo grau, certo? Vai ficar, a gente vai descobrir só um valor para x mesmo. 144 mais 9 dá 153, tá certo? Aqui nós temos 10x menos 20x. Eu tenho 10 e devo 20. Eu vou continuar devendo... Cadê você, rapaz? Eu vou continuar devendo 10x. Né? Fiz aqui, ó, com esse daqui. Agora, eu tenho 100 mais 25. 100 mais 25 vai dar 125. Feito isso, agora eu vou isolar o x. Então, eu tenho 30x. O 10 está negativo, vai passar para cá, positivo. 10x, que é igual a 125. O 153 está positivo, passa para cá, menos 153. Certo? Então, aqui eu tenho 40x. 40x, que é igual a 125 menos 153. 100 menos 100, a gente tem 25 menos 53. Vai ficar um valor negativo. Se fosse 25 menos 50, daria 25. Então, vai dar 28, né? Certo? Então, ó, a gente tem aqui esse finalzinho de conta para a gente fazer a nossa continha aí para terminar. Aqui vai ficar x igual menos 28 por 40, certo?
Simplificando isso aqui por 2, a gente tem menos 14 por 20. Simplificando isso aqui por 2, nós temos menos 7 por 10. E aí a gente não tem como simplificar mais, certo? O que a gente tem aqui, ó, é um valor aproximado de x, que é, deixa eu apagar, que é menos 0,7. Correto? Então, nós temos aqui ou uma fração que é válido, né? Nesse caso, como resultado do que vocês vão me passar, ou um decimal, também é válido. Certo? Espero ter esclarecido a dúvida. Isso é tudo. Muito obrigado.